Mas nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Romanos. Nós temos usado nesses últimos dias, esses últimos domingos, textos extensos, textos grandes da Bíblia, com a intenção de, como estamos sem a escola bíblica dominical, então para estimular a leitura realmente, das Escrituras, porque nós temos percebido uma dificuldade muito grande de uma visão mais global, mais inteira dos livros da Bíblia. Nós nos acostumamos a pegar versículos, E sempre que alguém quer construir uma doutrina, o que ele faz? Pega um versículo daqui, pega outro versículo de lá, pega outro versículo acolá, daí mistura tudo, e daí diz, está na Bíblia. Mas muitas vezes não tratam da mesma coisa, e quando não se vê o contexto, acaba se construindo um monstro esquisito, uma doutrina esquisita, porque originalmente a Bíblia, ela foi escrita sem versículos, Acho que todo mundo sabe disso. E sem capítulo. Isto é, não existe lá no original capítulo 1, versículo 1, versículo 2 e tal, não. Quando Paulo escreve suas cartas, é corrido, sabe? E dá uma diferença muito grande quando você lê o contexto e de quando você isola um versículo, tira fora da perícope, que seria aquele parágrafo que trata daquele assunto que está sendo aludido pelo autor, e você retira do contexto e vira uma salada. O Israel mesmo comentou comigo, esses tempos estava ouvindo alguém, e a pessoa construiu um monstro, usando versículos isolados e fazendo um arranjo mental tão grande para tentar provar uma doutrina que contrariava totalmente as Escrituras Sagradas. Então não é porque você pensou um versículo, você tem que olhar o contexto daquele versículo. Por que ele foi escrito? Em que livro que está? Qual era o assunto? Qual era o tema? Se é de Paulo, do que Paulo estava falando? Então, por isso nós temos trazido textos maiores para a gente entender o contexto sempre daquilo que está sendo dito. E hoje, livro de Romanos, a gente quer falar sobre esse tema aqui, que é um tema caríssimo para a igreja do Senhor Jesus, que é a justificação pela fé versus a justificação pela lei, Quem é e quem faz parte da igreja crê na justificação pela fé. E é interessante que a justificação pela fé, ela é uma mensagem aparentemente contraintuitiva. O que é uma coisa contraintuitiva? É uma coisa que vai contra o normal, a lógica normal, Se a gente deixar uma pessoa se basear numa lógica ou no senso comum, ela vai por um caminho. E a justificação pela fé é contraintuitiva, porque ela dá um nó na cabeça do povo para o qual o livro de Romanos tinha sido escrito originalmente. É interessante que quando Paulo escreve aos Romanos, ele está ciente de que em Roma tinha uma comunidade judaica enorme. E os irmãos sabem que os judeus, eles foram condicionados por muito tempo ao cumprimento da lei. Então havia na cabeça deles impregnada a ideia de que a justiça viria pelo cumprimento da lei. Isso é intuitivo. Hoje em dia também, se eu perguntar para qualquer um dos irmãos como que se estabelece a justiça humana, uma pessoa é justa na medida em que ela cumpre a lei. Não é isso? Você está fora da lei, você é injusto, você é corrupto. Se você cumpre a lei, você é justo.
E Paulo, de repente, entra e ele tem uma missão árdua, contraintuitiva, de explicar para o povo romano, para a igreja de Roma, muito influenciada pelos judeus, que havia uma comunidade judaica cristã muito grande, explicar uma coisa muito difícil. Dizer para eles o seguinte: vocês cumpriram a lei por uns 1500 anos, só para ficar provado que a lei é inútil para justificar alguém. Como é que vai dizer isso para um judeu? Hã? Olha, irmãos, prestem atenção. O que Paulo tinha para dizer, e o livro de Romanos o diz, é que eles tinham cumprido a lei desde a época de Moisés, só para eles ficarem muito conscientes de que a lei não tem a capacidade de trazer a justiça de Deus para o homem. Será que é fácil essa missão? O que vocês acham? Outra coisa, ele diz assim: agora reconheçam a inutilidade da lei para justificação e aceita a justiça ou justificação como dom gratuito, assim como os gentios que vocês desprezavam. Porque era assim, os judeus achavam: nós somos bons, nós somos melhores, nós não somos como os gentios. Gentios significam as nações, porque nós cumprimos a lei. E o gentio não tem lei para cumprir. A lei de Deus foi dada aos judeus, então eles se achavam superiores. É interessante que essa missão era uma missão terrível, né? Já pensou dizer para um povo que eles por 1500 anos tentaram fazer algo só para provar que eles não conseguiram? E daí chega Paulo e diz: olha, a justiça de Deus é dom. A justiça de Deus é um presente que se dá a quem crê. Significa que somos justificados pela fé, isso é um dom de Deus, e é concedido gratuitamente, e não existe uma obra humana que seja capaz de produzir isso. Essa era a missão do apóstolo Paulo ao escrever a epístola aos Romanos. Essa epístola, ela é uma das mais profundas que nós temos nas Escrituras e causou um impacto muito grande na história, porque foi lendo essa epístola, em especial o capítulo 3, que um dos maiores teólogos que nós temos na nossa história, que é chamado de Agostinho, ou Santo Agostinho, como é conhecido, a conversão dele se deu, a mãe dele orava por ele, por 30, 40 anos, intercedendo por Agostinho, que era um homem muito culto, mas extremamente depravado, um homem envolto nos mais profundos pecados. E um dia, ele lendo a carta de Paulo aos Romanos, ele é profundamente tocado por Deus. Deus modifica o coração dele quando ele descobre que a justificação era pela fé, e Santo Agostinho vira um novo homem, talvez o maior teólogo da nossa história, até hoje muito estudado, tanto na igreja quanto fora da igreja. Deus transforma o coração dele. Teve um segundo indivíduo que todos nós conhecemos, pelo menos o nome, né? Que é um cara chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero era um homem que queria ser advogado para agradar até o seu pai, mas era um homem profundamente marcado pelo medo da morte, muito místico.
E teve um dia que ele, com muito medo da morte, ele fez uma promessa para uma santa. E disse assim, ó, se eu escapar dessa situação, eu vou entrar no convento. E Martinho Lutero, então, entra num convento. E ele era o cara que incomodava o padre. Porque todos os dias ele ia no confessionário e minuciosamente relatava em detalhes cada um dos seus pecados, porque ele queria muito intensamente receber o perdão dos seus pecados, e ele confessava e confessava. Creio que o padre até chegava para ele e dizia, olha, Martinho Lutero, faça o seguinte, confesse só aqueles pecados mais cabeludos, porque eu não aguento mais te ouvir. Mas um dia, Martinho Lutero, ele leu a carta de Paulo aos Romanos. Foi profundamente impactado, porque ele descobriu que a justiça de Deus era concedida pela graça, que vinha como resultado da fé, que era dom de Deus, e que não haveria nada, absolutamente nada que o homem pudesse fazer para ser considerado justo diante de Deus. E Martinho Lutero, ele se converte ao Senhor Jesus, e o resto da história os irmãos sabem, né? Ele foi aquele que promoveu a reforma protestante e modificou a história e modificou o mundo através da sua pregação. Depois, em Londres havia um grupo chamado Grupo da Santidade. Era um grupo de homens que se reuniam para orar. Dentre eles estava um cara chamado John Wesley, tinha um outro chamado Whitefield, e eles estavam ali para orar, até que resolveram estudar o livro de Romanos. E Deus os impactou de uma forma tão profunda, quando eles descobriram no livro de Romanos que a justificação era pela fé, que não haveria nada que eles poderiam fazer para conseguir ser declarados justos diante de Deus. E ali iniciou-se um dos maiores avivamentos da história com esses pregadores. Todo mundo já ouviu falar dos irmãos Wesley e de George Whitefield, que saíram a proclamar o Evangelho do Senhor Jesus com autoridade e poder, e modificaram a história com aquele grande avivamento. Na verdade, irmãos, o livro de Romanos é o livro que fala com muita clareza o que é o Evangelho do Senhor. É interessante que, quando eu estava estudando o livro de Romanos, eu pensei assim que entender Romanos é se livrar das seitas. Entender Romanos é se livrar das heresias. Entender Romanos é conseguir se livrar de todos os pensamentos que colocam no homem a capacidade de conquistar, de adquirir a sua própria salvação. E agora, no livro de Romanos, então, a intenção de Paulo era mostrar isso, em especial para os judeus, que aqueles 1.500 anos que eles cumpriram a lei, era só para provar para a humanidade
que ninguém consegue obedecer à lei e ficar no alto padrão de santidade imposto por Deus. E que o único que cumpriu tudo e foi perfeito foi Jesus. E que somente através de Jesus é que nós somos aceitos diante de Deus. Que missão contar isso para os judeus? E como que nós contaríamos, né? Nós vamos ver como que Paulo fez. E essa mesma lógica funciona para qualquer seita. Foi essa lógica que fez Martinho Lutero iniciar a Reforma Protestante. Isto é, por que essa lógica que ele usou nos ajuda a trabalhar com as seitas? Por quê? Porque toda seita tem algumas características. Eu vou mencionar, antes da gente entrar no texto, eu vou mencionar aqui algumas características das seitas. Primeira coisa que uma seita tem é exclusividade. A seita acha que só eles, e através deles, é que existe salvação. Toda seita. Se você pegar, por exemplo, o Testemunho de Jeová, daí tem lá a doutrina dos 144 mil, né? Dos salvos, e só através do movimento Testemunho de Jeová que você é salvo. Se você pegar os mormons, é só através dos mormons. Se você pegar diversas outras que têm surgido ao longo da história, você tem que entrar para dentro daquela denominação, e através daquela denominação é que você será salvo. Por mais que fale de Jesus, mas a porta é através daquela denominação. Toda seita ensina que tem um batismo especial. Então você tem que se batizar para ser salvo. Eu acredito que os irmãos aqui sabem que o batismo não salva, né? Nós somos batistas, mas o batismo, ele não salva. O ladrão que estava lá na cruz, ele não teve tempo para se batizar, tá? E e muitas pessoas não tiveram tempo de se batizar. A Bíblia diz que Jesus não batizava, né? Eram os discípulos que batizavam. E o batismo, ele não salva por quê? Porque esse batismo, quando se mergulha alguém numa piscina ou no rio, né? Porque tem também seitas que ensinam que tem que ser no rio, para que o pecado seja levado pela correnteza, esse batismo é um batismo simbólico. Existe um batismo real, e existe um batismo simbólico. É que nem a ceia do Senhor, né? Aquele pão simboliza o corpo, não é o corpo. Aquele vinho simboliza o sangue, não é o sangue. E o batismo simboliza algo que já aconteceu, mas ele é o símbolo. Porque o batismo, de fato, já aconteceu. Quando? Quando você crê e o Espírito Santo vem morar em você. Naquele exato momento, você é batizado com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vem morar em você e te sela. E agora você ressuscita em Cristo, é nova criatura. E daí você resolve dar um testemunho público daquilo que já aconteceu. O batismo é simbólico. É um símbolo de algo que já aconteceu. Me perguntaram assim, por que eu não me apressei a batizar as minhas filhas, né? Se batizaram com 17, né? Com 17 anos. O batismo é simbólico, poderia ter sido batizado antes, mas a salvação independe do batismo. E todas as seitas acreditam que o batismo deles é que salva. Tanto que daí eles batizam de novo, né? E daí se a pessoa peca, daí batiza de novo, se a pessoa acha que pecou, né? Porque a pessoa está tentando conquistar a sua própria salvação. Então, nós sabemos que não existe nenhum grupo seleto no mundo que é detentor da salvação, porque nós somos salvos por Jesus. E essa salvação independe de você ser membro de uma igreja local ou não. Independe de você pertencer a uma denominação ou não.
Salvação é algo que você recebe gratuitamente, resultante da sua fé em Jesus. E você passa a participar de uma igreja porque o povo de Deus gosta de estar reunido. Porque Jesus estabeleceu a igreja e disse que é para nós estarmos na igreja local. Mas no dia que você se converteu, você passou a fazer parte da igreja. Como falar isso, né? Porque até isso roubaram, né, o nome. Que é a Igreja Universal, mas não é aquela do Reino de Deus, né? É a igreja que comporta todos aqueles no planeta que um dia receberam Jesus Cristo como único e todo suficiente Salvador. Quando você se converte, você faz parte dessa igreja. E daí você decide participar de uma igreja local, que nem nós aqui. Né? Agora a igreja não salva. O batismo não salva. Participar da ceia do Senhor não salva. Quem salva é Jesus. Quando você tem fé em Jesus. Então Paulo, quando vai falar, né, sobre a justificação pela fé, eu creio que hoje a gente só vai tocar um pouquinho nesse assunto. Ele diz assim, primeiro ele se apresenta no começo da epístola, depois ele diz assim, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ele já começa dizendo, olha, o Evangelho do Senhor, de Cristo, é o poder, o dínamos de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque veio o Senhor Jesus, é de um povo, o povo da promessa, né? Que seriam os judeus. Primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre o quê? A justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. Então ele já introduz, olha, a justiça de Deus, ela é resultado da fé. Ela não é resultado da sua capacidade de agir e de fazer e de operar. O justo viverá pela fé. E Paulo, então, primeiro demonstra que não há diferença entre judeu e gentil. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Era muito difícil entender isso naquela época, que não havia diferença, que todos estavam debaixo do pecado, que a humanidade toda estava debaixo do pecado. Então Paulo ele começa a falar da depravação total da humanidade. Ele diz assim, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória de Deus incorruptível, à semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou à concupiscência de seus corações, à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Por isso Deus os abandonou a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou
a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Então aqui Paulo vai descrevendo a depravação humana, como o homem se afastou de Deus e como o pecado o atingiu em todos os setores da sua existência, né? Hoje em dia nós estamos numa época em que as igrejas evangélicas estão tentando se adaptar a este mundo, as práticas que são condenadas e que aqui se mostram condenadas, né, pelo Senhor, mas Paulo coloca todas essas coisas dizendo, isso daí, tudo isso é resultado, é fruto, é consequência do pecado que atingiu a humanidade, que atingiu todos os homens, que depravou todos os homens. E Paulo vai descrevendo muitas coisas e dizendo, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano. Ele vai falando, murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e mães, nécios, infiéis, sem afeição natural, irreconciliáveis, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Paulo está dizendo, olha, o homem é isso daí. E é a primeira coisa que se precisa entender quando se quer falar sobre a justificação pela fé. Primeira coisa, o homem é miseravelmente depravado. Depravado no sentido que todos os poderes da sua personalidade foram tocados pelo pecado. E o homem se atolou no pecado, e vive no pecado, e anda no pecado. E faz parte da natureza do homem pecar. E o homem, por causa da sua natureza pecaminosa, ele é incapaz de praticar sequer um ato de justiça. Porque quando ele tenta fazer o bem, o mal está diante dele. O apóstolo Paulo, no capítulo 7, ele chega a dizer assim, miserável homem que sou, quem me separará, ou quem me libertará deste corpo de morte? Porque tendo no coração o desejo de fazer o bem, o mal está sempre diante de mim. E na busca de fazer o bem, o mal vem e me domina. Quem me livrará disso? O apóstolo Paulo, quando menciona o que é a depravação humana, existe um exemplo disso, assim, muito claro, na história antiga. Era que quando alguém cometia um assassinato, o que eles faziam para punir o indivíduo? Eles pegavam o corpo morto e amarravam no assassino. E aquele assassino tinha que ficar amarrado àquele corpo, que ia se decompondo, apodrecendo, enchendo de vermes, amarrado ao seu próprio corpo. E aquela podridão ia comendo a carne daquele assassino. E Paulo faz essa comparação. É que o homem sem Cristo é como alguém que carrega um cadáver amarrado à sua própria alma. E mesmo que ele queira, ele não consegue praticar o bem. Mas quando Paulo fala isso, os judeus naquela época, eles podiam pensar, mas nós somos diferentes. Porque nós temos a lei, porque nós temos as escrituras, porque nós temos os profetas, porque o próprio Jesus nasceu do nosso povo. Então nós estamos num patamar diferente. Isso é uma certa arrogância religiosa. Às vezes a gente vê isso nos crentes, né? Eu, como pastor, todos esses anos, muitas vezes encontro diáconos, líderes, presbíteros e outros pastores que acreditam estar num patamar diferente em relação a toda a humanidade. Acreditam ser melhores, são mais cheirosos, são mais santos, são mais justos, são mais merecedores. Ledo engano.
Paulo, então, ele demonstra que os judeus também foram atingidos pela mesma depravação e que não são diferentes do resto da humanidade perdida. E ele diz dessa forma, ele diz assim: portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, não importa se você é judeu ou se você é gentio, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas a outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo. Eis que tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão nas trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não deve furtar, furtas. Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras. Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei, porque está escrito: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Paulo está dizendo: olha, eu mostrei a depravação da humanidade, agora eu quero dizer uma coisa que talvez você não saiba. Você faz parte dessa humanidade depravada, e você é tão depravado quanto o resto da humanidade, e não importa se o teu sobrenome é judeu, não importa se você pertence a esta igreja ou àquela igreja, não importa se você pertence a um povo ou a outro povo, não importa quem você seja, todos estão debaixo da lógica da depravação humana. Paulo demonstra que Deus colocou todo mundo no mesmo saco. É o que está lá no livro de Romanos. Está todo mundo no mesmo saco. Está todo mundo na mesma situação. Está todo mundo perdido e incapaz de agradar a Deus. Paulo diz assim, ó: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. E o objetivo da lei era esse. Era que o indivíduo reconhecesse, no Velho Testamento, que ele não conseguia cumprir toda a lei. E todo mundo se tornasse condenável. E toda a boca se calasse. Por isso, Paulo diz: nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado.
Então Paulo pega toda a humanidade, os gentios depravados, e daí os judeus que tinham a lei, e diz, pela lei ninguém vai ser salvo. Todo mundo no mesmo saco. Todo mundo debaixo da depravação. Todo mundo debaixo do pecado. É por isso que Paulo, normalmente, quando ele pregava, logo em seguida, o que acontecia com ele? Alguém se lembra? Ou era preso, ou era apedrejado, ou era expulso. Porque essa mensagem do Evangelho, irmãos, que é a mensagem que nós temos que pregar hoje também, ela começa dizendo que o homem é pecador. É engraçado que a gente pode ouvir qualquer mensagem hoje no rádio, na televisão, na internet, e normalmente se começa dizendo que o homem é bom, que o homem é sensacional, que você é merecedor, que você... Né? A Paulo já começa dizendo, olha, judeu, você que acha que tem a lei, que tem os profetas, que tem a revelação, acho que é melhor do que essa humanidade depravada. Não, você é igualzinho. Eu quero dizer que cada um de nós aqui somos iguais, somos pecadores, somos depravados, somos caídos. Até o momento que Paulo ensina aqui, o momento que nós nos encontramos com Cristo. Daí acontece algo. Diz assim, mas agora se manifestou o quê? Sem lei. Por isso que eu digo que é contraintuitivo, né? Se manifestou sem lei, o quê? A justiça de Deus. Tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse é um versículo que a gente aprende na escola dominical, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando Paulo diz assim que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, está falando da depravação humana. Todos, gentios, judeus, todos. Sendo justificados como? Gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Isso aqui é extremamente importante. O que significa isso? É a substituição. A Miriam, para ser justa, ela tem que ser impecável diante de Deus. Daí Jesus olhou, ela não consegue ser justa. O que ele fez? Ele, o justo, Jesus, a substituiu. Dá para entender? Jesus, o justo, me substituiu. Se colocou no meu lugar. Tomou os meus pecados. E me declarou justo. Isso é o Evangelho. Por isso que a Bíblia diz aqui, né, que Jesus é o justo e o justificador. Ele tomou os dois papéis, ele tomou o teu papel e se colocou no papel dele como Salvador. Significa o quê? Que a justiça já não provém de cumprir a lei.
A justiça já não provém de você ser bonzinho. A justiça já não provém de você andar honestamente por aí. A justiça, ela vem pela graça. E alguém poderia pensar assim, mas e daí, eu posso ser injusto então, que a justiça já está garantida para mim? Paulo diz, não! Por quê? Porque no dia em que você recebe o justo e o justificador na sua vida, o Espírito Santo vem morar em você. E o Espírito Santo, ele passa a modificar a sua natureza. Naquele momento você deixa de amar o pecado. Naquele momento você deixa de querer o pecado. E o Espírito Santo vai te orientando. E o Espírito Santo vai te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Você se torna uma nova criatura. Você começa a dizer como Paulo, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim, e a vida que agora eu vivo-a na fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim. Essa é a doutrina da justificação pela fé. Por que Deus fez isso? Deus fez isso para eliminar toda a jactância. Alguém aqui sabe o que é jactância? É o termo que é usado ali naquela versão. A pessoa que está se jactando, ela está o quê? Está se vangloriando, se orgulhando. Então o Senhor eliminou qualquer oportunidade de jactância, de orgulho. E Paulo diz, onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não. Pela lei da fé. Isto é, o Senhor tirou de nós, os crentes, qualquer possibilidade de sermos orgulhosos, arrogantes e vaidosos em relação à nossa salvação. Porque a nossa salvação começa em Cristo, tem continuidade em Cristo e é concluída em Cristo. E qual que é o nosso papel? Crer. Crer. Receber. Permitir a entrada e transformação do Espírito Santo, que seria um outro tema que nós vamos estudar ainda, que é o tema da regeneração. Mas eu queria que ficasse muito bem gravado hoje no nosso coração, que a justiça de Deus, ela é outorgada. A justiça de Deus, ela é concedida de graça. A justiça de Deus é creditada. Na Nova Versão Internacional é usada essa palavra. Quem trabalha com banco sabe o que é ter algo creditado na conta, né? Todo mundo gosta, né? De repente apareceu lá um depósito na nossa conta, foi creditado. A justiça de Deus, ela foi creditada, colocada na nossa conta. Nós somos justos, justificados. Por quê? Pela graça. Independente das obras. Paulo então diz, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Versículo. É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Visto que Deus é um só que justifica pela fé a circuncisão, que seria os judeus, né? E por meio da fé, a incircuncisão. Deus só tem uma maneira de salvar, é pela fé.
Você tem que crer no sacrifício vigário do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo, então, agora, para nós concluirmos, depois desse preâmbulo todo, ele introduz agora a doutrina da justificação pela fé. Diante de tudo que foi dito, ele diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é, ele faz todo esse preâmbulo para dizer, olha, agora receba a justificação, que é pela fé, pelo qual também temos entrada pela fé esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Justificação é um presente. Justificação é um dom. Justificação é uma dádiva. E quando você recebe a justificação pela fé, acabou a dor de consciência. Acabou o medo. E a justificação pela fé, ela é extremamente importante porque ela acaba com as seitas. Porque toda seita quer vender para você a justiça de Deus. Existem denominações envolvidas em doutrinas em que Jesus ainda hoje está fazendo os cálculos para saber se a quantidade dos seus pecados é maior do que a quantidade das suas virtudes. E está fazendo um juízo onde ele vai pesando numa balança tudo que você fez de bom e tudo que você fez de mal, para ver se você merece a salvação. Paulo, ele já diz de cara, quando ele coloca todo mundo no mesmo saco, todos pecaram. Destituídos estão da glória de Deus. E não existe ação humana que modifique isso. A única maneira é humildemente, sem jactância, humildemente, se dobrar aos pés do Senhor Jesus e dizer, Senhor, eu recebo porque eu creio. E eu entrego a minha vida ao Senhor, pela fé. Naquele exato momento, Deus lhe dá a sua própria justiça. Cada vez que o Senhor olhar para você, ele vai ver a cruz, que vai estar na frente e que vai estar te cobrindo totalmente. Cada vez que ele olhar para você, ele vai ver Jesus, que morreu por você. Cada vez que o Senhor olhar para você, ele vai ver você lavado pelo sangue do Cordeiro e justificado. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Depois de Paulo falar tudo isso, ele fala agora das consequências dessa doutrina. Primeira consequência dessa doutrina, irmãos, da justificação pela fé,
É essa daqui, ó. Portanto, essa palavra portanto é muito importante, né? Portanto, em vista de tudo isso que foi dito, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho, em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Justificação pela fé. É Deus quem os justifica. Ninguém pode nos condenar. Ninguém pode nos acusar. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. É muito importante a gente saber que Jesus, ele está à direita do Pai, fazendo o quê? Intercedendo. É o ministério de intercessão eterna do Senhor lá, né? Por nós. Isto é, Jesus não está agora promovendo um juízo investigativo para saber se você é bom ou se você é ruim. Ele está à direita do Pai, intercedendo, porque ele já morreu pelos nossos pecados, já nos justificou, já nos salvou. Por isso que diz também, quem nos separará do amor de Cristo? O que pode te separar desse amor? A tribulação, a angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Essa é a justificação que Deus te deu, pela fé. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a doutrina da justificação pela fé causou impacto na vida de Agostinho, causou impacto na vida de Martinho Lutero, causou impacto na vida dos irmãos Wesley, na vida de Whitefield, foi transformando e criando lideranças no meio da igreja, verdadeiros heróis, porque eles perceberam a grandiosidade da salvação que há em Cristo Jesus. E é inadmissível nós vivemos hoje, em 2021, com homens pregando o autossoterismo, a autossalvação, a salvação dependente de participar de uma denominação, a salvação dependente de um ato batismal, a salvação dependente do cumprimento dos preceitos de determinada igreja. Quando nós entendemos a justificação pela fé, nós tendemos a querer cantar, que nem cantou o apóstolo Paulo, eu vou ler agora.
o que ele cantou. Ele diz assim: porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também estes foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou todos debaixo da desobediência para, com todos, usar de misericórdia. E daí Paulo canta: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Paulo fala da grandiosidade dessa salvação. E num ato de êxtase espiritual, ele diz: ó profundidade das riquezas e da sabedoria de Deus. Nós não conseguimos imaginar o tamanho daquilo que Deus fez, para que você hoje pudesse ser um crente em Cristo Jesus, totalmente perdoado, justificado, regenerado, que será glorificado na volta do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, existe uma profundidade tão tremenda na doutrina da justificação pela fé, tão inalcançável a Deus, ao entendimento humano, tão contraintuitiva a Deus, que os homens tendem a querer ter o controle. Mas nós te louvamos, Senhor, porque um dia o Senhor mandou o seu próprio Filho a este mundo, para ser o nosso substituto e para nos dar eterna redenção, justificação, para nos regenerar também, para nos fazer novos homens, novas criaturas, parte de um povo que estará contigo para sempre. Nós te louvamos pela salvação que temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém.